A perseverança é uma das características indispensáveis na vida do cristão. Lembre-se do que disse Jesus em Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse texto, Jesus está falando sobre permanecer na verdadeira fé, no caminho da verdade que conduz à salvação. E no contexto da vida cristã, a oração também está inserida, pois se trata de um assunto que preenche a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento e foi ensinado por Jesus, seus discípulos e apóstolos. Se você precisa de inspiração e motivação para perseverar na oração e buscar a face de Deus, esse vídeo é para você. Meu nome é Anderson e você está no canal A Porta Estreita. Vou te mostrar 4 personagens bíblicos que perseveraram na oração e alcançaram grandes vitórias. Nosso primeiro personagem é um dos mais comentados do meio cristão e foi um dos profetas mais respeitados entre os judeus. Além de ter sua história registrada no Antigo Testamento, seu nome também é mencionado no Novo Testamento. Estamos falando de Elias, um homem totalmente dependente de Deus. Veja o que Tiago falou sobre ele, nos dando o exemplo do que é possível alcançar através do poder da oração. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Observe que nesse versículo, Tiago deu ênfase na maneira como Elias orou. Ele não orou de qualquer maneira. Ao contrário disso, ele orou com perseverança. Isso significa que ele insistiu em oração, permanecendo em sua busca com Deus até alcançar aquilo que almejava. Esse texto de Tiago aponta para a história de Elias, registrada nos capítulos 17 e 18 do primeiro livro dos reis de Israel. Ali vemos que não há narrativa explícita de que Elias orou, mas pelo texto podemos entender que isso aconteceu. Primeiramente, por causa do que aconteceu no Monte Carmelo, quando ele pediu ao seu servo que por 7 vezes fosse em direção ao mar, a fim de ver se veria alguma coisa. Vejamos o que diz em 1 Reis capítulo 18, dos versículos 42 ao 45. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. No início do trecho anterior, lemos que Elias se dobrou até o chão e pôs o seu rosto entre os joelhos. Isso nos deixa bem claro que trata-se de uma posição de oração. Por isso chegamos à conclusão, assim como Tiago, que Elias orou para que voltasse a chover após aquela terrível seca de 3 anos e meio. Primeiramente ele orou, e logo depois pediu ao seu servo que fosse olhar em direção ao mar. Mas a resposta trazida não foi positiva. Então Elias continuou orando e pela 2ª vez deu a mesma ordem ao servo. E mais uma vez, nada de Deus responder. Imagino que pelo nível de experiência espiritual que possuía, Elias já conhecia o modo de Deus agir, e por isso não se frustrou, continuando em posição de oração, determinado a orar, até que sua resposta chegasse. Então ele orou mais uma vez e pela 3ª vez pediu ao seu servo
que fosse olhar para o mar, a fim de ver se havia algum sinal de chuva. Se fosse eu e você, talvez teríamos desistido ali, ou até pudéssemos pensar que a ausência da resposta seria o não da parte de Deus. Mas nessa hora entra a importância da intimidade com Deus e da perseverança na oração. Elias continuou orando. Orou pela quarta vez e também pela quinta. E como havia feito anteriormente, deu a mesma ordem ao seu servo. E nada de resposta. Como ele era perseverante, orou pela sexta vez, pois sua fé era inabalável. Assim devemos ser, inabaláveis diante dos problemas e perseverantes em oração. Vendo Elias que sua resposta ainda não veio dessa vez, orou mais uma vez, alcançando o número de 7 tentativas. Então ele deu a ordem ao seu servo de ir em direção ao mar, e dessa vez o retorno foi positivo. A resposta foi a seguinte: uma nuvem pequena, como a mão de um homem, está subindo do mar. Para o profeta Elias, essa resposta significou vitória. Ele havia alcançado seu objetivo, a resposta de sua oração. Uma grande chuva de Deus estava por vir a fim de regar a terra e abençoar uma multidão. Guarde para você esse precioso exemplo de Elias e busque a persistência na oração a fim de alcançar vitórias em Cristo Jesus. Nosso segundo personagem não é um homem e também não se trata de um profeta. Vamos falar de Ana, a mãe do profeta Samuel. Muitos conhecem sua história por causa de sua intensa humilhação sofrida por alguns anos pelo fato de não poder gerar filhos ao seu marido Eucana. Conforme o costume dos israelitas, Eucana e sua família subiam anualmente ao tabernáculo de Deus para lhe oferecer sacrifícios. Além de Ana, Eucana tinha outra esposa que lhe dera alguns filhos. Uma mulher dar filhos ao seu marido era motivo de grande honra na cultura daqueles tempos. Esse era o problema na vida de Ana. Pelo fato de ser estéril e não poder gerar filhos ao seu marido, ela era rejeitada na sociedade e principalmente pela outra esposa de seu marido, que era também sua rival. As visitas anuais ao tabernáculo de Deus deveriam ser motivo de grande alegria para aquela família, mas para Ana era motivo de muito sofrimento e humilhação. Não existe um cristão verdadeiro que esteja isento de passar por dificuldades, sofrimentos, rejeições e diversos tipos de humilhação. Isso faz parte da caminhada cristã. Jesus já havia nos alertado que no mundo teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Portanto, não se espante e nem desanime por causa das dificuldades e sofrimentos que está enfrentando. Ao contrário disso, faça como Ana, que suportou todo o sofrimento até o dia em que chegou o seu alívio. Então continue ouvindo com atenção, a fim de ser inspirado e motivado por Deus através desse testemunho de uma mulher temente a Deus e conhecedora do poder da oração. O sofrimento e humilhação que Ana enfrentou foram verdadeiramente uma prova em sua vida, pois isso durou por vários anos. Veja só o que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 e 7. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. O sofrimento de Ana era tão intenso que ela perdia o apetite e chegava a chorar. Não havia um clima de festa. Mesmo seu marido lhe dando a maior porção do sacrifício e lhe amando mais do que sua outra esposa, ela não conseguia se alegrar. Seu coração precisava de algo da parte de Deus.
Apenas o Senhor poderia resolver o seu problema, sarar suas feridas e preencher os desejos do seu coração. Em uma das visitas ao tabernáculo de Deus, após a refeição, Ana resolveu se apresentar diante do Senhor em oração. Ela estava muito amargurada e chorava muito. Enquanto estava orando, fez um voto a Deus, o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que diz: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É interessante observar que aquilo que Ana mais desejava, ela mesma prometeu entregar ao Senhor. Isso demonstra um coração desprendido e disposto em agradar a Deus. Um voto é o mesmo que uma promessa, algo que quando você faz, deve ser cumprido fielmente a Deus. Enquanto orava, ela não usava sua voz. Ao contrário disso, ela orou em pensamento, de modo que apenas os seus lábios se moviam. Foi por esse motivo que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, o que não é diferente na vida do cristão. Quantas vezes não somos caluniados e julgados injustamente por aqueles que veem a nossa situação, mas não sabem o que se passa dentro do nosso coração? Ana passou por cima dessa falsa acusação e apresentou ao sacerdote Eli uma breve defesa. Após ele a ouvir, lhe despediu em paz, proferindo uma bênção sobre sua vida. Então Ana foi embora, e depois disso seu semblante já não era triste como antes. Sendo amante de Deus e da prática da oração, não vou deixar de dar ênfase na persistência de Ana em orar ao Senhor, a fim de alcançar a bênção tão necessitada. Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Além de tudo que vimos até agora sobre Ana, uma das principais características que não pode faltar na vida de um cristão estava presente em sua vida: a perseverança. Ana não apenas sofreu, ela buscou auxílio no Senhor. Ana não apenas orou, ela abriu mão do seu eu, entregando a Deus aquilo que mais desejava. Ana não apenas se entregou, ela perseverou na presença de Deus, buscando seu objetivo através de uma das mais poderosas armas espirituais que temos em nossas mãos: a oração. Assim como Elias orou e Deus lhe respondeu enviando chuva para abençoar toda a nação de Israel, assim também Ana orou e Deus lhe respondeu operando um milagre, curando sua esterilidade e lhe dando um filho que veio a ser um juiz, profeta e sacerdote em Israel. Seu nome é Samuel, aquele que ungiu Davi como rei de Israel. Agora vamos para o terceiro e último personagem que também era perseverante na prática da oração. Seu nome é Daniel, um profeta muito respeitado entre os judeus. Suas histórias são muito conhecidas no meio cristão, e sua fama de homem temente a Deus e de homem de oração também são muito comentadas e pregadas nos púlpitos das igrejas. Algo que é muito falado sobre o profeta Daniel é sobre o seu costume de orar a Deus 3 vezes ao dia. E aconteceu que quando ele estava no reinado do rei Dário, se levantou uma conspiração na qual as autoridades governamentais tentaram impedir que ele fosse promovido pelo rei como superior em todo o reino. O rei Dário havia percebido em Daniel que ele superava todos os príncipes e governantes daquele reino, pois nele havia um espírito de excelência, e por isso o queria promover como líder de todos. Esse é o motivo pelo qual eles o invejaram e desejaram matá-lo. Sabendo eles que Daniel orava 3 vezes ao dia, induziram o rei a assinar um decreto
que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer outro deus durante 30 dias. As petições poderiam ser feitas apenas ao rei. Caso contrário, o infrator seria lançado na cova dos leões. O rei, não sabendo a real intenção desse decreto, o assinou. E Daniel, sabendo disso, entrou em sua casa e foi orar a Deus. Imagine se fosse você na mesma situação de Daniel. Você deixaria de buscar ao Senhor para continuar vivo ou abriria mão de sua vida por causa de sua fé e de seu temor a Deus? Mesmo sabendo que poderia morrer por causa daquele decreto, Daniel permaneceu fiel a Deus e perseverante na oração, como era seu costume orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Por ser uma história muito conhecida, a qual muitos chamam de Daniel na Cova dos Leões, acredito que você já conhece o seu desfecho. No final da história, ele foi lançado na Cova dos Leões, porém não sofreu qualquer dano, pois o anjo do Senhor o livrou, fechando a boca dos famintos leões. Veja que realmente vale a pena ser temente a Deus e ter uma vida contínua na prática da oração. E se você verdadeiramente é perseverante na oração, ou está buscando viver essa prática, continue nesse vídeo para ver outro exemplo de perseverança do profeta Daniel. Esse exemplo nos traz mais ensino e motivação para vivermos a prática constante da oração. No 3º ano do rei da Pérsia, Daniel recebeu uma revelação através de uma visão, e por causa disso, ele ficou muito triste e abatido, orando e jejuando por um período de 3 semanas. Em um certo dia, o anjo de Deus lhe apareceu, a fim de lhe dar um entendimento sobre o futuro de seu povo, os filhos de Israel. Vamos ver o que o anjo lhe disse em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A primeira coisa que quero te dizer sobre as atitudes de Daniel, nessa referência que acabamos de ler, foi o fato de suas orações serem ouvidas por Deus desde o primeiro dia em que ele começou a orar. É preciso compreender que verdadeiramente Deus ouve nossas orações. Existe uma diferença entre ouvir e responder. O fato de sua oração ainda não ter sido respondida não é garantia de que Deus não te ouviu ou negou os seus pedidos. Em alguns casos, a resposta da oração leva mais tempo. Por isso, jamais desista logo no início pelo simples fato de não ter obtido uma resposta. Daniel também aplicou seu coração em compreender a visão e em se humilhar perante o Senhor. São duas coisas que agradam a Deus: uma pessoa interessada nas coisas que vêm do alto e um coração disposto a se humilhar perante Ele. Deus é perfeito e vê todas as coisas. Ele não vê como o homem. Por isso, ele não apenas olhou a atitude de oração de Daniel, mas também sabia a real intenção do seu coração. Daniel estava preocupado com seu povo, que era também o povo de Deus. E além disso, se humilhou perante ele, uma das formas de demonstrar temor, respeito e reverência ao Criador de todo o universo. Se Deus ouviu a oração de Daniel logo no primeiro dia, por que sua resposta demorou tanto, chegando no final das 3 semanas de oração? A resposta está no versículo 13. O príncipe da Pérsia impediu a passagem do anjo por 21 dias. Agora imagine se Daniel tivesse desistido de manter o seu propósito na oração antes de se completarem os 21 dias. É bem provável que não teria sua resposta. O próprio Jesus
nos ensina o dever de orar com perseverança, nos dando o exemplo nas parábolas do juiz iníquo e do amigo importuno. Diante desses grandes exemplos de fé e perseverança em oração na vida desses três personagens, creio que sua fé foi reanimada e sua alma alimentada, pois o que acabamos de ouvir e meditar vem da palavra de Deus. E sua palavra nos traz vida, ânimo e disposição para continuar essa árdua jornada terrena até alcançarmos o galardão da vida eterna. Chegamos ao fim de mais um ensino bíblico no canal A Porta Estreita. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.